estamos aqui hoje. Êxodo capítulo 16, versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Glória a Deus. Eis que vos farei chover pão dos céus. Quando nós lemos a palavra pão, o que se entende? Dentro do contexto que nós vivemos, os irmãos sabem, né, para descontrair aqui, irmãos gordinhos só sabem falar de comida. Olha a palavra que eu escolhi. Na verdade, escolhi não, Deus colocou no meu coração. E nesse contexto, quando nós ouvimos a palavra pão, o que vem à mente? Eu creio que, pastor João Lazaro, é um pão francês, né? Ou uma rosca muito boa, né? Na La Maison aqui, né, pastor? E quando eu entendo isso aqui, e eu vou ler o contexto, eu percebo que não é bem assim. Mas ao lermos, nós percebemos qual que é a ideia que eu quero passar para os irmãos. Simples. Que quando eu leio e vos farei chover pão dos céus, Deus não está dizendo que vai dar algo pronto. E eu explico por quê. Porque Deus dificilmente ele vai dar algo pronto. E quando ele deu algo pronto, Adão não soube valorizar. Porque Adão, quando ele entrou, ele não plantou. Ele colheu sem plantar. Porque o texto diz que Deus plantou no jardim no Éden. E disse: desfrute, Adão. Pois bem, aqui Deus, creio, e vou tentar explicar para os irmãos no contexto, que Deus não está dando um pão pronto. Deus está dando um ingrediente, assim posso dizer, para chegar àquilo que é pronto. Por quê? Versículo 3, nós vamos ler bastante a Bíblia. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão. Então, pelo contexto, eu entendo que o povo de Israel sabe o que é pão. E os irmãos vão entender o que eu quero dizer isso. Então, pelo versículo 3, Israel sabe o que é pão. E quando nós vamos para o versículo de número 15, o texto diz: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Ou o que é isto? Porque não sabiam o que era. Observe. Versículo 4, Deus está dizendo: vou fazer chover pão. Versículo 3, eles sabem o que é pão. Mas no versículo 14, no versículo 15, eles perguntam: o que é isto? Provavelmente, nós vamos entender que não é o pão pronto. Nós vamos entender que não é o pão francês que você conhece. Não é o pão ázimo, né? O ázimo, dependendo da tradução. Não é aquele pão sem fermento de Páscoa que vocês veem pelo contexto bíblico, algo pronto. Mas, observe, versículo 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa. Primeiro, miúda, coisa pequena. Redonda, miúda como a geada sobre a terra. Então aqui eu entendo que é algo o quê? Miúdo, coisa pequena. Deus está olhando o povo de Israel num deserto, e o que me chama a atenção, pastor, é que Deus ele não vai dar coisa grande. Deus ele vai dar uma coisa miúda. E o que me chama mais atenção ainda é que em Salmos, deixa eu ver se eu acho, Salmo 78, verso 19, Salmo 78, verso 19, diz assim: e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Porventura, pode assim, ou acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Aí quando lemos Êxodo 16, o versículo de número 13 diz: e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Preste atenção nessa parte. E pela manhã jazia o orvalho
ao redor do arraial. 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda. Então o que vem primeiro? O maná ou o orvalho? Primeiro o que vem é o orvalho. Por quê? Porque Deus está forrando o deserto com um orvalho. Ok? O orvalho está caindo sobre o deserto. E depois do orvalho cair, vem-se aquela coisa miúda, redonda, que é o maná. Observe, Deus, ele forra o deserto com o orvalho. O que você quer dizer com isso, Luiz? Tá difícil, vou te explicar. Simples. Quando nós vamos tomar um café, né, pastor? Quando nós vamos participar de uma mesa, de uma comunhão, que eu vejo ali vocês fazendo um café com Deus, participando, eu percebo que tem o que em cima da mesa. Como todo um bom costume, quando vai se alimentar à mesa, o que se faz na mesa antes de colocar a refeição? Uma toalha. Porque é uma mesa, então eu forro para alimentar-me ali na mesa. O que Deus está respondendo ao texto de Salmo 78, versículo 19 que lemos, verso 14 a 19 que lemos? Não foi uma pergunta, por acaso, poderá Deus, ou Deus vai nos preparar uma mesa no deserto? Sabe o que eu entendo a resposta de Deus? Deus está dizendo, muito mais do que preparar uma mesa no deserto, eu vou fazer o deserto de mesa. Consegue entender isso? Eu não vou colocar uma mesa no deserto e vou forrar. Eu vou fazer o deserto virar uma mesa. Por isso que eu forro e vos dou o alimento. Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante é que não é no palácio que Deus está fazendo uma mesa, é no deserto. Todos nós sabemos, estamos numa crise mundial, por que não chamar isso de um deserto? Então é a primeira palavra de vida para a sua casa, para a sua família. Se você quiser, pode levantar a sua mão e eu ministro essa palavra. Embora estejamos no deserto, em uma crise, mas nessa crise, Deus vai forrar com o orvalho e vai nos dar o maná. Mas muito mais do que o maná, eu tenho uma palavra no final aqui para lhe dizer. Aleluia. Então Deus, ele forra o deserto e dá o maná. Porque não é pão pronto. Como? Êxodo, abre sua Bíblia comigo. Vamos para Números. Números, capítulo 11. Vou provar para você que não era pão pronto. Porque dificilmente Deus vai te dar algo pronto. Porque dependendo se ele te dá algo pronto, você não dá valor. É assim que os pais ensinam, né? Se eu dar tudo de mão beijada, ele não vai dar valor. Então eu vou fazer ele entender o valor daquilo que eu estou dando. Mas não vai ser pronto. Ele vai caminhar para chegar naquilo que é pronto. Números 11, versículo 7. E era o maná. Como o quê? Como um pão mesmo? Como semente de coentro. Glória a Deus. Ou seja, Deus está dando... Alguém já viu o que é semente de coentro? Eu pesquisei a semente de coentro, né? É miudinha. É miudinha. Não é a semente de coentro, mas é como semente de coentro. Então ele dá coisa pequenininha. Algo miúdo. No deserto que ele faz de mesa. Por quê? Vamos entender. E a sua cor como a cor de bidélio. 8. Espalhava-se o povo e colhia. O que eu entendo? O maná não caía dentro. O maná caía fora de casa. O maná não caía dentro da tenda. O maná caía fora da tenda. Por quê? Espalhava-se o povo para colher. Porque eu preciso sair do meu aconchego, do meu comodismo. Consegue entender isso? Deus está despertando, através desse deserto, sairmos do comodismo, entendermos que somente Ele pode prover em nosso deserto. Então eles saíam daquela coisa natural, daquela coisa normal. E o que está acontecendo dentro do contexto desta crise é que não é normal o que está sendo elaborado em muitas casas. Hoje nós entendemos e vemos muitos testemunhos que está acontecendo entre muitas reuniões onde pais de famílias não têm esse
tempo, não tem, às vezes, o prazer de estar em casa, mas agora, através de algo, eles são, querendo ou não, ali, tendo esse tempo para ficar com a sua família. Continuando. Colhia, versículo 8, Números 11, 8, e em moinhos o moía. Meu Deus. Observe, já era coisa pequena. E eles moía. Já viu aquela semente de pimenta do reino? Já amassou? É mais ou menos assim. Então é algo pequeno, como uma semente, e eles moíam. Ou seja, já não basta ser pequeno, pastor Jonas. Agora tem que moer. Ficando menor do que já é. Ou seja, se nós entendemos algo pela pressão, moendo, o que nós vamos falar? Acabou. Acaba-se tudo. E é assim às vezes a nossa vida. Deus não nos faz muitas vezes, não no sentido de orgulho, mas nos faz no sentido grandes. Não. Deus faz nos permitir passar por coisas assim, e que aonde as tribulações vêm e nos apertam, nos pressionam, causando uma pressão muito grande. E já não bastava ser pequeno, mas agora moído se torna menor ainda. Ou seja, se nós olharmos, nós vamos dizer, acabou, não tem mais jeito. Era pequeno, ou seja, eu já não tinha trabalho. Agora com essa crise parou tudo, eu não trabalho mais. Eu tinha o meu ganha-pão, agora com o que chegou eu não tenho mais. Agora acabou de vez, nós fomos moídos por essa crise. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, cristão que sabe a autenticidade do poder da palavra, ele pode ser como semente de coentro no deserto, pode ser moído, mas deixa eu te dizer uma coisa, o moer aqui não era o fim, embora pareça ser o fim moendo, mas é só o início de um processo para chegar ao pronto. Vou dizer de novo, aquilo que para você é o fim, Deus está fazendo você entender. Fique em paz, fique em Cristo, esteja em Cristo. Aleluia. Não é o fim, é apenas o início de um processo para chegar a algo pleno. Glória a Deus. Porque ele morreu. É o fim, mas não é o fim. É o fim para a nossa lógica. Mas aquilo que parece fim é o início de um processo. E observe. E além de moer, pisava. E em panelas o cozia. O que eu aprendo? Por que Deus não vai falar assado? E Deus vai falar cozia? Por que o texto vai dizer e em panelas o cozia, melhor dizendo? É porque assado é de fora para dentro. O cozer é de dentro para fora. Eclesia é isso. De dentro para fora. Saídos para fora. Essa crise vai passar. E a igreja que está dentro dos lares vão sair. Aleluia. Glória a Deus. Mas vão sair sim. Pode ser através de um processo que foi moído, que foi triturado, que foi pisado, mas nós vamos sair. Porque o texto diz, e dele o quê? Da semente que era pequena, da semente que não bastasse ser pequena foi moída, não bastasse ser moída foi pisoteada, cozida, mas daquilo que era pequeno, moído, pisoteado e cozido, fizeram bolos. Aleluia. Glória a Deus. Fizeram bolos. E eu sei que o crente pentecostal principalmente, o clássico, ele gosta de festa. E toda festa tem que ter bolo, né? Então bolo lembra de festa. Então eu ministro sobre a sua casa. Aleluia. Que nós vamos fazer festa ainda, irmãos. Aleluia. É só um processo no deserto. Aleluia. É só um processo no deserto. Glória a Deus. E nós sabemos que Deus ele disse assim, no contexto de Êxodo, que ele iria mandar esse maná de domingo a sexta. Cada dia, cada manhã, eles precisavam pegar aquilo que era necessário. Porque o texto diz, todos os dias eu vou mandar. Sabe o que tinha gente fazendo? Pegando um pouco a mais. Quando eu quero pegar um pouco a mais, eu estou dizendo, eu não confio naquilo que o Senhor disse. Verdade.
Pega só o que é necessário. Aleluia. Glória a Deus. Viva só o que é necessário na sua vida. Glória a Deus. Viva o hoje. É verdade. O amanhã pertence a Deus, porque a cada dia pertence o seu mal. Viva hoje. Deus disse que vai cuidar amanhã, Ele vai cuidar, mas viva hoje. Aleluia. Porque o amanhã Ele já providenciou. Glória Você a consegue Deus. entender isso? Glória a Deus. Viva o hoje. Verdade. Aí era para pegar só uma medida, eles pegavam uma medida a mais. Quando chegava no outro dia, cheirava mal, tinha bolor. Por quê? Porque eram desobedientes. Porque Deus disse, eu vou providenciar todos os dias. Aí no sexto dia, que era sexta, isso na antiga aliança, hoje não há mais, nós cremos, né? E ensinamos que não há mais isso, mas no sábado os judeus não trabalham até hoje, os ortodoxos, e dentro do contexto da antiga aliança, né, ou velha aliança, ou primeira aliança, eles não trabalhavam no sábado, não faziam força. Então o que Deus disse? Mas é todo um contexto. E o que Deus disse? Na sexta-feira, ou seja, no sexto dia, apenas no sexto, não é no primeiro, no segundo nem no terceiro, é no sexto dia, eu vou fazer cair dobrado. Eu vou fazer cair em dobro. Por quê? Porque você precisa descansar. Você precisa ter um tempo com a sua família. Nós precisamos ter um tempo com as esposas, com os esposos, com os filhos. Consegue entender? Deus falando isso para o povo, ensinando. Mas é o que eu quero finalizar essa palavra. Acho que já deu tempo, pastor. Nessa noite. É simples. O maná caiu. Mas vamos ver algo que Jesus vai dizer. Lá na glória do verbo, pastor. Livro de João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Ele vai dizendo. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, observe, todos os discípulos estão à volta de Jesus e uma multidão, mas Jesus usa um nome, Filipe. E qual era a necessidade? Onde compraremos pão para estes comerem? Segura João aberto, vamos lá para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos entender o porquê que Jesus chama Filipe. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. A cidade é Betsaida, a região de Betsaida. Ou Betsaida, não sei falar assim. Deve ser isso aí, né? Betsaida. João, capítulo 1. Falei que nós íamos ler os textos, irmão. Avivamento vem pela Bíblia, pela palavra. Verdade. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. 44. E Filipe era? Betsaida. Olha que interessante. E lá no capítulo 6, no versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, o quê? Onde compraremos pão para estes comerem? Lucas vai dizer que a região, nós já entendemos que é de Betsaida. Filipe é de Betsaida. O que Jesus está dizendo? Tenta resolver o problema naquilo que você conhece. Você não conhece muito bem a estrutura aqui? Resolve o problema, Filipe. Onde que nós vamos comprar tantos pães para solucionar a fome dessa multidão? Você não sabe demais? Você não conhece demais? Então tenta resolver com o seu próprio braço. O que Jesus está ensinando nessa crise aí fora? Tinha gente que confiava no poder do braço, na justiça própria. Agora eu posso entender. Tenta resolver quem é você, homem, nessa crise. Tenta resolver você, que às vezes vai ficar, infelizmente, com a empresa fechada, com os funcionários parados. Tenta resolver vocês aí, principalmente a nós que dizemos cristãos.
Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Embora a crise venha influenciar no meio cristão, a igreja, o corpo de Cristo, nós precisamos entender que a igreja ainda é o corpo de Cristo. Aleluia. E eu vou te dizer uma palavra ainda, João capítulo 6, o próprio capítulo 6, versículo 32, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. E nós estamos passando temporariamente um deserto. Não, e para mim, creio que os pastores também, cuidado, isso não é princípio de dores, irmão. Cuidado. Versículo 32, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro, o autêntico, o genuíno pão do céu. Aleluia. Qual é, Jesus? E por que ele vai dar o verdadeiro? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Aleluia. E dá vida ao mundo. Glória a Deus. Versículo 56. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue de forma figurativa, simbólica, assim eu posso dizer, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Deixa eu dizer uma coisa, o mundo está em crise, a igreja pode ser influenciada, mas a verdadeira igreja, ela não pode estar abalada por causa desta crise. Aleluia. Nós somos a igreja e é o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo, ele é o pão vivo. Aleluia. Ele é o pão vivo. Aleluia. Glória a Deus. Moisés não vos deu pão porque comeram daquele pão ou daquele maná que fizeram bolos e morreram. Mas aquele, aleluia, que se alimenta do pão da vida, esse jamais voltará a ter fome. Aleluia. Esse jamais morrerá. João capítulo 11. Agora eu estou entendendo também, pastor, porque você escolheu esse livro, esse evangelho. João capítulo 11, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Aleluia. Crês tu nisto? Amém. Vou dizer de novo. Amém. E todo aquele que vive e crê em Cristo nunca irá morrer. Crês tu nisto? Amém. Crês tu isto? Versículo de número 25, voltando. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A igreja não vai perecer nessa crise. A igreja vai avançar. A igreja não vai, melhor. A igreja está avançando. A igreja está avançando. Lembre-se, eu finalizo essa palavra. Podemos estar num deserto. Deus, ele não vai simplesmente mandar uma mesa no deserto. Ele vai fazer deste deserto uma mesa. Nós vamos se alimentar. Aleluias. Finalizando, agora finalizando, meu pastor, senão só puxar minha orelha. Salmos 23 diz que guia-me as águas tranquilas. E nós precisamos entender isso. Por que águas tranquilas? O que são essas águas tranquilas? Algum contexto da cultura judaica vai dizer que os pastores, como pastores de ovelhas, como era acostumado em pastos verdejantes, vinha-se a chuva. E as ovelhas achavam-se refúgio em alguns esconderijos. E quando a chuva passava, a tempestade passava, quem aqui já foi em roça, fazenda, sítio em época de chuva, o que se encontra às vezes no meio do pasto? Não é às vezes aquelas poças de águas? Então são essas águas tranquilas. E de onde que vieram essas águas para dar de alimento, de água para as ovelhas? Das tempestades. A igreja não vai perecer, a igreja não vai morrer nessa crise, nessa tempestade. Escute o que nós estamos falando. Eu quero ser ministro de Deus na tua vida. Unanimemente falando, a igreja vai sobreviver desta crise. Vamos passar, atravessar ela. E vamos dizer, bendito seja o Senhor,
porque guardou eu e a minha casa. E vamos finalizar. Eu e a nossa casa vamos continuar servindo ao Senhor. Fique com esta palavra. Deus te abençoe. Às vezes não é algo grande, pode ser coisa pequena, mas através disso vai ter processo. E no processo vai ter festa. Vamos fazer bolo, pães e vamos se alegrar em nome de Jesus. Mas o verdadeiro pão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus Glória a abençoe. Deus.